Olá a todos, meus queridos, minhas queridas. Eu vou fazer a vossa mensagem mandala de desejos. Eu vou utilizar novamente o nosso querido dadinho dos signos para buscar o signo selecionado para esta mensagem. Lembrem-se que são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem da vossa mensagem aquilo que vocês sentem que ressoa com vocês, com o vosso momento. Tudo o resto vocês devem soltar ao universo. Às pessoas que são novas no canal, o meu nome é Susana, o meu muito obrigado pela vossa energia e sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se sentirem que a minha energia, que a energia do canal, que a mensagem do canal de alguma forma ressoa com vocês ou vos dá o ânimo de também ajudar o canal a crescer, não se esqueçam de colocar a campainha das ativações, das notificações ativadas, fazer a vossa subscrição. Se sentirem o impulso de escrever, escrevam, que eu leio todos os comentários, e também da vossa participação a nível de likes. A todos os outros que já conhecem o canal, volto sempre a relembrar a importância da vossa participação para com o canal, não só para com este, como para com outros, para que o YouTube realmente reconheçam que o conteúdo dos canais são importantes e que desta forma consigam realmente alcançar outros seres de luz. Se a mensagem vocês sentirem que é indicada para outra pessoa ouvir, partilhem com essa pessoa, porque às vezes a espiritualidade fala connosco ou traz a mensagem até nós, mas é como se nós fôssemos quase um segundo veículo de comunicação para passar ou transmitir esta mensagem a outras pessoas. Vamos ver então qual é o signo que vai sair. Pode ser signo repetido, porque há signos que eu já os fiz, e irei lançar até sair o signo que deve sair. Virgem já está feito. Escorpião. Acho que Escorpião ainda não fiz. Deixem-me só confirmar nas cartinhas que já estão. Escorpião também já está. Vamos ver outra vez. Por isso é que o dadinho demora um bocadinho a descobrir o signo. Nós temos Balança, Libra. Acho que Libra ainda não está. Não, Libra ainda não está. Eu vou colocar aqui a vossa cartinha para vocês se identificarem melhor. E realmente está aqui a mensagem, a imagem de Libra, ok? Meus queridos, então vamos ver o que é que a espiritualidade vos quer dizer. Antes de mais, vamos invocar os nossos queridos seres de luz, como sempre o faço. Vocês já me conhecem melhor do que ninguém. E eu faço sempre a invocação dos seres de luz para que nos tragam o melhor direcionamento, a melhor luz divina às nossas vidas, que é isto que nós necessitamos. Direcionamento e luz divina nas nossas vidas. O resto, tudo se encaixa. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor da verdade, da justiça divina, eu vos invoco. Em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Amém, em nome do Sagrado Coração de Jesus, eu invoco todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo e canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. Este último toque entrou-me mesmo no fundo do meu estômago, gente, a sério. Vamos ver então o anjo da abundância, primeiramente. Eu vou tirar a carta, mas só vou ler a mensagem do anjo da abundância no final da vossa leitura. Libra, meus queridos seres de luz, eu vos invoco de todo o meu coração e que eu, sinceramente, não seja mais do que a boca e o instrumento da vossa mensagem. Mostrem, por favor, mensagem de Libra. Que eu seja sempre o veículo e a ferramenta e nada mais do que isso. Já é um prazer, uma honra. Mostrem, por favor, mensagem para Libra. São muitas. Libra, por favor, qual é a mensagem que querem que eu transmita a Libra? E estou com uma sensação no meu estômago, e ainda não consegui identificar se é uma sensação de stress ou uma sensação de... Sabem quando a gente está no nervosismo, um nervosismo bom,
positivo, é quando a gente está ansioso, mas é por algo bom. Eu até sinto mais que é por algo bom, não sei porquê, acho que... Vamos ver, mas a sensação que eu sinto é uma certa formigueiro, uma certa ansiedade no meu estômago. E já vos tinha dito que o último toque tocou-me diretamente no meu estômago. Mostrem, por favor, então a mensagem que querem que eu transmita, Libra. Mostrem, por favor, a mensagem para Libra. A mandala dos desejos para Libra, por favor. Gratidão. Estou com um nervosismo, aquele nervosismo gostoso, a sério, aquele nervosismo gostoso. O que é que vocês têm na mandala? O que é que vocês já têm? É o vosso momento presente. Vocês têm a carta sentirem-se perdidos, mas esta carta de sentirem-se perdidos, às vezes é o perdido dentro de vocês mesmos. Eu não sinto que vocês se sintam perdidos dentro da situação. Lembras-te que ainda agora falei que há aqui uma sensação de ansiedade, mas uma ansiedade positiva. E às vezes esta ansiedade que nós temos faz com que a gente se sinta meio que perdido dentro de nós mesmos. E porquê é que eu estou a dizer isto, perdido dentro de vocês mesmos? Porque esta carta, esta pessoa, ou este ser de luz, que é um peixe neste deck, uma sereia, é como se tivesse, e olha, e coincidência ou não, a luz está aonde? A envolver o peito, que é a zona realmente onde eu sinto aquela pressão, aquela vibração, aquela ansiedade que eu ainda agora vos falei. É como se vocês possam ter que encontrar-se, ou estão a encontrar-se em vocês mesmos. Eu não sinto que este perdido é um modo figurativo. Este perdido é um modo figurativo. Às vezes a gente tem que se perder para se voltar a encontrar. Não sei porque é que me saiu esta frase. Às vezes a gente tem que se perder para se voltar a encontrar. É esta a energia que está aqui. O vosso desejo. O vosso desejo é... Vocês têm a carta da realeza. A realeza aqui é quando nós nos sentimos... de alguma forma, é como se vocês se queiram sentir... talvez reconhecidos. Reconhecidos num bom sentido. A espiritualidade nunca nos traz este tipo de palavras, sempre a tentar nos sentir reconhecidos a fim de minorizar ou desqualificar os outros. Não. O reconhecimento é o reconhecimento do nosso, às vezes, da nossa garra, da nossa realeza. Realeza é quando nós sentimos que merecemos aquilo que nós temos, ou que merecemos conquistar aquilo. O rei tem aquela ideia de o trono pertence-lhe. Entendem o que eu quero tentar explicar? É como se vocês, o vosso desejo é como vocês queiram alcançar o trono. Alcançar o trono é posicionar-se. É como eu digo, não é humilhar o outro. E eu digo que é o tal encontrarem-se, vocês podem se ter perdido e estarem a encontrarem-se novamente. Por isso é que eu ainda agora disse. Vocês até se podem ter perdido para se voltarem a reencontrar. E o voltar a reencontrarem-se a vocês mesmos faz com que vocês tenham este desejo de voltar a conquistar o trono. Eu acho que faz sentido para vocês. Vamos ver o que é que nos diz mais. O que é que vocês necessitam? Porque aquilo que a gente quer nem sempre é aquilo que a gente necessita. Por isso, o que vocês necessitam. O que necessita Libra, por favor. Vocês necessitam de se sentir valorizados. E eu digo que vocês querem conquistar um trono. Ou voltar a conquistar uma posição de trono. E a posição de trono é quando nós cedemos ou
o nosso trono, a nossa posição, ou o nosso respeito, porque o trono representa respeito, representa a estabilidade, representa a ordem, representa o domínio. Eu acho que vocês, por isso a carta do sentirem-se perdidos, eu acho que vocês cederam o vosso trono a alguém ou a alguma situação na vossa vida. E por isso é que neste momento vocês estão a voltar a encontrarem-se para recuperarem o vosso trono, porque vocês necessitam de voltar a reencontrar o vosso valor próprio, autovalorização. O que vocês vão receber? O que vocês vão receber ou vão obter? Já saiu. A luz. Nem, a luz não. Como é? A luta. Vocês terão que lutar por este trono. Ou por esta retoma ao vosso trono. Vocês terão que lutar. Para obterem a vossa posição de trono, para além de se encontrarem novamente e quererem recuperar aquilo que de alguma forma já foi vosso e vocês de alguma forma libertaram, soltaram, cederam a outros, vocês primeiramente terão que recuperar, vocês necessitam recuperar a vossa autovalorização e então ir à luta por este trono. Para alcançar o que vocês desejam, vocês primeiramente terão que fazer o necessário. Aquilo que vocês poderão obter é através da luta. Através do esforço. Não veio de mão beijada. Mostrem muito mais, por favor. Terão que lutar por este trono. Terão que lutar por esta realeza, digamos assim. Este vosso posicionamento. Há uma tentativa realmente de recuperação. De posicionamento ou de estatuto. Ou de respeito. Sabem quando alguém nos perde o respeito e a gente tem que depois voltar a conquistar aquele lugar de respeito? Quando a gente cede à falta de respeito do outro, o outro vai nos tornando sempre menores. E quando a gente começa a ter a percepção que queremos recuperar aquele respeito, nós temos realmente que lutar. O esforço é maior. Perder é fácil, recuperar é difícil. Por isso há cá aqui a luta. Mostrem, por favor, o que é o perdido. Porquê é que se sente perdido? Libra. O teu sonho ou os teus sonhos necessitam de um plano prático. O tal perdido. Vocês necessitam de um plano prático. Às vezes a solução é mais simples do que aquilo que a gente pensa. Às vezes a luta não é tão complicada como a gente pensa. Às vezes nós vencemos o nosso medo, ou vencemos a situação, ou vencemos o obstáculo, ou a dificuldade, às vezes de uma forma muito mais simples do que os nossos planos mirabolantes. Às vezes a gente faz planos mirabolantes quando a solução está às vezes ao esticar de um braço. É um exemplo. É como se eu vos dissesse, vocês estão perdidos na busca de algum tipo de plano, solução, para trazer aqui algum tipo de sonho até vocês, ou realizar algum sonho, e a única coisa que vocês precisam é de um plano prático, um plano simples. O tal encontrarem-se dentro de vocês próprios. É como se esta solução estivesse dentro de vocês. E não longe. O que vocês desejam, que é a realeza, ou voltarem, para mim é voltar ao trono, é recuperar o trono. Como eu vos digo, e ainda agora eu vos expliquei o que é que quer dizer este recuperar o trono. É quando a gente cede ou cedeu para uma situação algo que neste momento a gente sente que é nosso por direito.
Vocês têm a carta não deixes que o teu orgulho interfira no teu caminho. Por isso é que eu ainda agora falei planos práticos. Porque quando a gente tenta recuperar aquilo que nós sentimos que é nosso, que é o trono que está aqui, pelo orgulho, esta luta vai ser muito maior, muito mais difícil. Muito maior e muito mais difícil. Porque aqui já pode trazer quase um bocadinho de gosto de ser da vingança. Por isso é que eu estou a dizer vai ser um bocadinho mais difícil. Porque a gente quando traz uma energia de eu quero recuperar aquilo a toda a força e não vou olhar a meios. Aqui já sou um bocadinho a vingança. Entendem o que eu quero dizer? Mas quando a gente diz assim, não, eu vou recuperar a minha posição, num plano simples, eu não vou forçar a situação, mas vou me manter firme na situação. Vou defender. Imaginem que é a questão do respeito. Vocês não vão conseguir nada ao tentar obrigar que aquela pessoa vos, de um momento para o outro, vos comece a respeitar ou que vos traga o respeito que é merecido desde o início. Quando vocês já cederam muito àquele respeito. Entendem o que eu quero dizer? Mas no momento em que vocês dizem assim, ok, eu sei que cedi, eu soltei, ou eu é que fui meio que culpado de sair do meu trono, de ceder ao respeito, eu para me manter, ou para defender o meu trono, eu vou mostrar que a partir de agora eu vou definir um posicionamento a qual eu dificilmente me vou demover, mas sem a imposição, porque se vocês trazem imposição, vocês estão a faltar ao respeito ao outro, entendem? Mas sim com o defender de uma forma firme aquilo que vocês querem lutar. O que vocês necessitam, que é autovalorização. Vocês precisam de uma aproximação fulgurosa. Uma aproximação fulgurosa não quer dizer explosiva. Fulgurosa é quando nós temos realmente aquele intuito, aquela motivação, aquele ânimo, aquele desejo. E isto realmente é o que vocês precisam de ter. Uma paixão, uma aproximação apaixonante de voltar a recuperar o valor em vocês, porque aqui tem muito a ver com o vosso próprio valor, mas tem que ser realmente... A gente quando tem um motivo, quando tem um desejo, quando tem uma motivação, algo que nos faz mover, o que é que a gente faz? A gente move-se, porque aquela motivação impulsiona-nos a ir em frente, ou impulsiona-nos a obter ou a conquistar aquela situação. E é isto que vocês têm que manter. Esta aproximação fogosa, para que vocês realmente tragam de novo até vocês. É como se vocês necessitassem de trazer esta aproximação, esta vontade de se aproximar do vosso objetivo. E, como eu digo, da vossa valorização. O que vocês receberão, que é a necessidade de vocês terem que lutar. Vocês receberão, mas terão que lutar. Mostrem, por favor, o que é o fighting, o que é a luta. Estou-vos a dizer que para vocês, meus queridos e queridas, este trono não vem só pela mão da espiritualidade, mas sim em 90% por vocês. O fim de ciclos difíceis, a aproximação de ciclos, o fim, ou não, é melhor dizendo assim, a aproximação do fim de ciclos difíceis. Mas é através da vossa luta, através da vossa garra, como eu disse, através da vossa determinação. Mas há realmente aqui a tal aproximação. As duas cartas falam o aproximar-se fulgurosamente e o aproximar-se realmente, lutar para se aproximar, para poderem colocar fim a ciclos difíceis na vossa vida. Só depois obterão o vosso trono. Vamos ver com o tarot o que eu vos quero dizer. Não se esqueçam de deixar o vosso like, o vosso comentário. Deixem sempre o vosso feedback para que eu também consiga entender
se de alguma forma as mensagens vos ajudam, se ressoa com vocês ou se não ressoa com vocês. Vocês também podem deixar tipos de mensagens que vocês gostariam que o canal fizesse, ou um tema específico. Vocês sintam-se sempre à vontade. E não se esqueçam, todos vocês, gente, de ativar a campanha das notificações para que vocês sejam sempre alertados de novos conteúdos. Mostrem-me, por favor, o momento presente. O plano prático. Vocês têm o 6 de ouros, 4 de bastos, e a rainha de espadas. Vocês têm que ser muito concretos. Porque o 6 de ouros, neste deck, e na maioria dos decks, ele realmente fala... Esta aqui até está uma pessoa sozinha. É como se vocês realmente tivessem que encontrar-se a vocês próprios. O 6 de ouros é uma carta de surpresa, ou uma carta realmente de entrega de presente, de algum tipo de gratificação, promoção, entendem? Que traz de novo à vossa vida algum tipo de estabilidade, ou sentido de estabilidade, de equilíbrio à vossa vida, mas vocês têm que sair desta imagem de perdido e trazer realmente planos práticos. Com a Rainha de Espadas é realmente trazer planos práticos, para que vocês consigam ter a recompensa ou o presente, aquilo que vocês querem, que tem a ver com a vossa estabilidade, com o vosso equilíbrio e segurança, porque o 4 de baixo também pode representar um pouco a segurança. Mostrem, por favor, a realeza, o desejo, o tal trono. Para mim, esta carta para mim é querer recuperar o trono. 3 de copas. E eu digo que vocês cederam o lugar a alguém. 3 de copas representa sempre os outros. Ok? Há sempre uma energia de outro. E 3 de copas é o querer recuperar. É o querer conquistar o quê? O reconhecimento, a felicidade, a celebração. Oi, são muitas. Eu vou aceitar a que virou. 7 de copas. A voltar a ter novas oportunidades e desta vez a saber escolher melhor estas oportunidades e escolher melhor no momento em ceder o vosso trono. Olha, 2 de espadas aqui. É como se vocês, naquilo que vocês desejam, ter realmente a possibilidade de ter um novo poder de escolha. É como se vocês quisessem ter de novo a oportunidade realmente de recuperar algo que foi vosso. De forma a que vocês recuperem a vossa alegria, o vosso contentamento, mas ou as oportunidades. Aqui é como se mostrasse voltar a ter a oportunidade de recuperar algo à qual vocês... Eu volto a repetir, vocês cederam de alguma forma para alguém ou para uma situação. O que vocês necessitam, que é o tal aproximação fogosa, para que vocês voltem a recuperar, porque aqui é como se mostrar a necessidade de vocês voltarem a recuperar ou sentirem-se com valor, amor próprio. Rainha de Copas. Vocês têm que curar o vosso coraçãozinho. E esta aproximação fogosa, como ainda agora vos disse, é vocês realmente voltar a acender a fargalha ou a chama existente no vosso coração, de forma realmente a completarem o que tiverem que completar na vossa vida, a fim de voltar a abrir algo novo. É como se houvesse a necessidade de fechar um capítulo e escrever um capítulo novo.
Mas depois de um aprendizado duro. Sou sincera, depois de um aprendizado duro. E o carro, lindo. Depois de um aprendizado duro, olha, a roda da fortuna. Voltar a pôr, como é? A virar o jogo. Vocês têm que virar o jogo. Colocar o jogo na posição inicial. É como se vocês tivessem mostrado, se calhar demasiado, os vossos trunfos. E o vosso inimigo ou o vosso adversário, que é modo figurativo, conseguiu ver os vossos trunfos e conseguiu ganhar a partida. E é como se vocês neste momento quisessem recuperar aquilo que perderam, como ainda agora falei, mas para isso vocês terão que virar o jogo. Virar o jogo é usar os trunfos, o tal plano simples, usar os trunfos de uma forma se calhar até muito mais simples, menos complicada, mas desta vez sabê-los utilizá-los no momento certo e da forma certa. Por isso é que eu ainda agora disse que há que lutar aqui, mas saber lutar. Não basta lutar, a gente tem que saber lutar. E como lutar. E aí traz-vos realmente o fim ou a aproximação de um fim de ciclos difíceis ou de situações difíceis. Mostrem-me, por favor, o que vem até Libra. 9 de copas, linda, garantia dos vossos sonhos. 9 de copas é sempre a garantia da realização dos nossos sonhos. 8 de bastos, comunicação, movimento, surpresas. É como se trouxesse uma rapidez à realização dos vossos sonhos. Porque o 8 de bastos, ela fala da rapidez. E o sol, lindo. E o sol, gente. Mas vocês vão ter que lutar, olha. Porque a carta do segundo deck é o 6 de espadas. Vocês realmente terão que lutar para se moverem desta situação. E esta situação, através da vossa luta e da forma, e volto a repetir, da forma como vocês vão lutar contra esta situação ou recuperar a vossa situação, tem a ver com a vossa atitude de luta, que fará com que as coisas possam mais rapidamente chegar a um fim. Ok? Por isso é que eu ainda agora vos falei, se a gente vai pelo gostinho da vingança, não funciona. E acredita que vingança gera raiva, raiva gera raiva e por aí fora. Mas quando a gente define o que a gente quer e define e mantém-se concreto naquilo que a gente quer, já é uma forma de luta, já é uma forma de defesa e já é uma forma de demonstrar ao outro ou à situação que a gente está a trazer aqui na vossa leitura que a partir daquele momento não dá mais a mesma situação, não vai ser a mesma coisa. E às vezes a gente nem precisa discutir, só precisa se afirmar. O conselho do vosso anjo da abundância. Olha, assertividade. Oh, gente, eu só virei agora a carta. Vocês têm que ser assertivos na vossa luta e na forma de lutar. Esta situação pode ser lidada de uma forma gentil e com amor. Da tal forma como tu tens pedido. É como se houvesse realmente aqui a necessidade de vocês trazerem... Como é que é dizer? A assertividade, o amor, não usar a força de uma forma violenta, mas de uma forma inteligente. O poder é uma ferramenta que, se for bem utilizada, por isso é que a gente deve saber usar bem o nosso poder. Porque quando temos o poder, nós não precisamos de forçar o poder no outro. Por isso é que há uma diferença grande entre um líder e um chefe. Entendem? O líder faz com que os outros consigam entender e acompanhar a sua liderança. Um chefe não se esforça para que os outros entendam. Ele manda, ordena. Entendem? E tem os dois no mesmo posto, só que têm posturas diferentes. Usam o poder de uma forma diferente.
Olha, não sei porque é que vos disse isso, mas está dito. É como eu digo aquilo que me surge realmente na alma, dentro de mim, para comunicar com vocês. Há coisas que eu às vezes não sei de onde as vou buscar, mas elas saem de uma forma tão natural que é incrível. Às vezes até eu me impressiono comigo mesmo, a sério. Depois diz-vos. Agora é como se tu sentisses talvez a necessidade de utilizar a tua força, mas também a tua verdade com os outros ou com as pessoas envolvidas. Os anjos da abundância estarão ao vosso lado, atrás de vocês, sempre que necessitares falar a tua verdade. Falares a tua verdade. Defender, como ainda agora falei, de uma forma assertiva. Dando-te a força e guiando-te nas tuas palavras. Lindo, gente. Lindo. E eu digo uma coisa, estas mensagens têm sido tão lindas para todos os signos que eu... é por isso que eu amo o que eu faço. É por isso realmente que eu amo aquilo que eu faço. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento. Não se esqueçam de, se vocês sentirem que esta mensagem de alguma forma vos ajudou, vos motivou, vos trouxe algum alento à vossa vida, esmaguem esse botãozinho do like, ativem as notificações. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.